Rebeldia vende! Rebele-se comigo! Ricardo Jordão. Eu não acordei hoje para ser diferente. Eu acordei hoje para ser eu mesmo. As pessoas acham que isso é diferente. Nada muda se nada muda. Para se destacar da concorrência, você tem que parar de fazer o que a concorrência faz. Se o seu concorrente vende offline, venda online. Se o seu concorrente vende online, venda offline. Se eles usam o WhatsApp, use o Telegram. Se eles oferecem o produto a R$100, ofereça a R$120 ou a R$80. Se eles trabalham das 9 às 18, trabalhe das 18 às 9. Se eles oferecem instalação, ofereça treinamento. Fala galera, aqui é o Jordão, beleza? Quem já se assustou com meus gritos no YouTube, levanta a mão. Rebeldia vende. Rebeldia sempre vende. Rebeldia é o que vende. O Steve Jobs se rebelou contra os telefones burros que existiam há 15 anos atrás e inventou o verdadeiro smartphone. O Henry Ford se rebelou contra um mundo feito de charretes e inventou o carro. O Uber se rebelou contra a depressão de 2008 e inventou milhões de novos empregos em todo o planeta. A Netflix se rebelou contra a maneira que os filmes chegavam até as mãos das pessoas 20 anos atrás e criou um sistema completamente revolucionário e democrático de distribuição de filmes. Ser rebelde não significa destruir as coisas que existem, mas ter coragem para melhorá-las, para que possam estar disponíveis para todas as pessoas em todos os cantos do mundo. Porque no final do dia, o que interessa nessa vida é participar, expressar a sua opinião, sentir que as suas ideias fazem sentido para alguém, colocar o seu estilo em alguma coisa que você faz, qualquer coisa. Esse e-book reúne minha opinião sobre 1000 coisas diferentes que acredito que podem ajudar você a ter sucesso na sua vida através das vendas. Você pode concordar comigo ou discordar, mas não conseguirá ficar indiferente. Toda vez que eu expresso a minha opinião, eu estou provocando você a expressar a sua. Você devia me agradecer por isso. Eu estou fazendo um favor a você. Eu estou fazendo você pensar. Quem pensa faz diferente. Quem faz diferente se rebela. Que a adrenalina e a inspiração das próximas páginas possam ajudar você a botar fogo nas suas vendas. Vamos pras cabeças. Arrebenta. Jordão. WhatsApp 11 98182 3629. E-mail ricardo@bizrevolution.com.br. Se não der certo, não é o fim do mundo. Trabalhe duro o máximo possível para atingir a sua meta. Treine duro o máximo possível. Esteja preparado o máximo possível. Dê tudo o que você puder. Mas se não conseguir bater a meta, foda-se. Nem todo mundo consegue. E os melhores conseguem de vez em quando. O melhor jogador de beisebol acerta 3 bolinhas em 10 que são arremessadas para ele a mais de 100 km por hora. O Usain Bolt é o recordista mundial dos 100 metros rasos com a marca de 9,63 segundos. O segundo lugar, Johan Blake, fez em 9,75. Ficar em segundo lugar, perder um negócio, perder um cliente, quebrar uma empresa, não é o fim do mundo. Chore por 2 minutos, ou 2 dias, ou 2 semanas. E depois levanta a cabeça e crie uma nova empresa, um novo produto, procure um novo cliente, proponha um novo negócio e foda-se o passado. Agora, quando você não conseguir atingir uma meta que você tanto desejava, seja honesto com você. Por que você não conseguiu? Foi porque você não tinha as habilidades certas? Foi porque você não se dedicou o suficiente? Foi porque você não estava com a atitude correta? Foi porque você não estava preparado? Foi porque você tentou no lugar errado e na hora errada? O que era real e o que era uma fantasia que você tinha criado na sua cabeça? Seja honesto com você. Quando você não atingir a sua meta, coloque no papel tudo que era real e tudo que era fantasia. Todos nós distorcemos a realidade para encaixá-la em nossos sonhos. Eu também faço isso. Mas eu também procuro analisar o quanto eu estou viajando e o quanto eu entendo sobre a realidade do mundo. O cliente parou de comprar de você porque ele sabe que você vai baixar o preço semana que vem.
Semanas atrás, eu conversei com um diretor de tecnologia que me mostrou uma planilha, onde ele tem anotado todos os fechamentos de trimestres das empresas de tecnologia que vendem para ele. Ele compra software e serviços baseado no fechamento do trimestre dos seus fornecedores. Ele sabe que quando o final do trimestre se aproxima, os vendedores dessas empresas fazem loucuras com seus preços para fechar novos negócios com ele. Jordão, você não sabe as condições malucas que eu escuto desses caras quando eles entram no último mês do último trimestre do ano fiscal da empresa deles. KKK. A grande maioria dos vendedores e empreendedores reclamam que os clientes compram por preço, mas a grande verdade é que os vendedores que ensinam os clientes a comprar por preço. Antes de ser foda, você tem que ser bom. Antes de ser bom, você tem que ser médio. Antes de ser médio, você tem que ser ruim. Antes de ser ruim, você tem que tentar. Você precisa fazer alguma coisa. Comece do jeito que você é. Você não precisa mudar seu mindset de nada. Seja como você é. Se você escolher ser quem você é, pelo menos 1 milhão de pessoas vão se identificar com você. Nós não somos tão diferentes assim. Quando você tenta imitar alguém, ficamos parecidos. Quando você procura ser você, você se diferencia e a turma que pensa próximo a você te encontra. Eu não perco meu tempo falando sobre o que eu não resolvo. Eu não perco meu tempo divagando sobre possibilidades de soluções para problemas da macroeconomia que eu não consigo resolver. No contexto global, a minha opinião não serve para nada. Se eu não vou me envolver diretamente no assunto para resolver alguma coisa, eu simplesmente não entro na discussão. Toda vez que você enche a sua cabeça com problemas que você não pode resolver, a sua ansiedade aumenta. Se você tem tempo e vontade para se meter na briga pela diminuição do aquecimento global, show de bola! Envolva-se no problema agora. Se você não vai fazer porra nenhuma pelo clima na Terra, a não ser falar a respeito, faça um favor à sua saúde mental. Não toque no assunto. Você não está no negócio de vender produtos. Você está no negócio de entregar resultados. Eu imagino que você concorda comigo que você está no negócio de entregar resultados e não de vender produtos. Mas você não comunica isso. Você comunica apenas o que você vende. Eu vendo lingeries maravilhosas. Como assim? Qual é o resultado exato que a sua cliente vai ter com essas lingeries maravilhosas? Eu vendo papel para embalagens. Qual é a entrega que o seu papel para embalagens proporciona para o seu cliente? Eu vendo ERP. Tá, mas qual é o resultado que o seu cliente terá se comprar o seu ERP? Dá uma lida nos textos de apresentação do seu produto ou serviço, onde você fala sobre a entrega. Ao invés de falar sobre o seu produto, você tem que falar sobre a entrega. O que exatamente o seu produto faz pelo seu cliente? Onde está escrito isso? As pessoas vão continuar comprando, só que agora elas vão pensar sobre quando comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar. Desde sempre eu falo sobre a importância de ter empatia com o cliente, nicho, personalizar a abordagem de vendas, o funil e o fechamento, personalização, resolver problemas e não vender soluções abstratas, utilidade. Com a chegada do coronavírus, todas essas tendências de mercado que eu sempre falei a respeito nos meus cursos de vendas vão chegar para ficar. E você vai ter que mudar o seu jeito de vender. Aqueles que não sabem o que é empatia precisam aprender rapidamente. Aqueles que continuam enviando mensagens genéricas de vendas para os clientes precisam deixar a preguiça mental de lado e personalizar a sua abordagem. Aqueles que teimam em incrementar a solução que promovem precisam se reinventar e começar a oferecer vacinas precisas que resolvem problemas cirúrgicos dos clientes. Não existe nada em vendas que precise ser feito agora. Todo mundo que se mete a fazer correndo alguma coisa relacionada a vendas quebra a cara. Tá com pressa para vender? Se você sair afobado para cima de um cliente, a sua falta de preparo custará uma grande oportunidade.
Se você enviar um e-mail correndo com artigos escritos na pressa, a falta de conteúdo interessante para o cliente levará o bicho a pedir para sair da sua lista. Não existe nada em vendas que precisa ser feito com afobação. Tudo pode ser feito com calma, serenidade e pensamento estratégico. Atenção, todo vendedor que promete que vai agregar valor, vai enganar você. O que é agregar valor? Quem sabe explicar o que é agregar valor sem parecer confuso? Quem sabe explicar o que é agregar valor sem parecer vago? Se você sabe explicar o que é agregar valor, por que você já não explica o que é agregar valor ao invés de dizer que você agrega valor? Os clientes estão cansados de pessoas que falam muito e entregam pouco. Se a sua explicação sobre como você agrega valor for confusa, o cliente vai imaginar que seu produto ou serviço também são confusos. Faça um favor a si mesmo, evite falar que você agrega valor. Você está se queimando com os clientes porque nem você, nem ele tem claro na cabeça o que é essa entrega de valor. Além do mais, a venda que agrega valor leva 1 ano para fechar. A venda que ajuda o cliente a instalar um ERP de 4.349 estações de trabalho em 4 capitais com 45 horas de trabalho de 3 profissionais certificados leva 15 minutos para fechar. Qualificar o cliente baseado no orçamento é a maior burrada que um vendedor faz. Então, o cliente diz que só tem R$100 para instalar um ar-condicionado na casa dele e que você tem que se virar com essa verba. Então, o cliente diz para você que só tem R$10.000 para fazer a reforma da piscina da casa dele e que você tem que se virar com esse orçamento. Então, o cliente diz para você que só tem R$50.000 para fazer a mudança do parque fábril da fábrica dele para outra cidade e que você tem que dar um jeito. Sei. KKKK. Montar uma proposta baseada no orçamento inicial que o seu contato passou para você é a maior besteira que um vendedor pode fazer. Não faça isso. Cliente, estou precisando de um curso de vendas para os meus vendedores. Quanto custa o seu curso? Jordão, R$1.500 por pessoa. Cliente, 1.500 é muito caro. Eu tenho R$800 de orçamento. Vamos fechar? Jordão, quem você vai inscrever no curso? Cliente, a Maria Tereza, uma das nossas melhores vendedoras. Cliente, ela vende 500 mil, mas tá baixo. Ela deveria vender 1,5 milhão de reais por mês. Jordão, por que ela não consegue vender 1,5 milhão por mês? Cliente, ela não consegue marcar reuniões com quem decide. Às vezes ela leva 2 semanas para marcar uma visita. Jordão, se ela conseguisse em um único dia de trabalho marcar 5 reuniões com CEOs das top 500 empresas do Brasil, quanto você ganharia com isso? Cliente, vixe! Se a Maria Tereza conseguisse fazer isso, a empresa ia ganhar 3 milhões de reais. Jordão, o meu curso vai ensinar a Maria Tereza a marcar 5 reuniões com CEOs das top 500 em um único dia. É garantido. Você vai ter que investir apenas R$1.500 para ganhar 3 milhões. De onde você tirou que o meu curso é caro? O curso custa R$1.500 e você ainda pode dividir em 5 vezes sem juros, fechado? Você prefere Visa ou Mastercard? Nunca venda para uma necessidade do cliente. Em 85% dos casos, a necessidade do cliente não resolve o problema dele. Não venda para a necessidade do cliente. Questione, descubra o problema do cliente. Venda para o problema e não para a necessidade. Na grande maioria dos casos, o cliente está comprando errado. O que o cliente realmente precisa não é o que ele pede para você. Se o vendedor não tiver coragem o suficiente para questionar a necessidade do cliente, o bicho vai levar para casa um produto ou serviço que não resolve o problema dele. Questione o cliente. Qual é a meta que o cliente quer atingir ao comprar o produto X de você? Quem, além do seu contato, será afetado com a compra? De onde está saindo o dinheiro para fazer a compra? Quem é a favor da compra? Quem é contra? Questione antes de sair vendendo. Os tímidos podem ser grandes vendedores.
Ao contrário do que todo mundo pensa, os melhores vendedores não são os caras que falam pelos cotovelos. Os melhores vendedores são os caras que escutam mais do que falam. Se você se considera uma pessoa tímida, você pode ser um grande vendedor. As pessoas tímidas tendem a ser pessoas que sabem escrever bem. Em vendas, nós precisamos de pessoas que sabem escrever. Pessoas tímidas tendem a ser excelentes pesquisadores. Em vendas, nós precisamos de pessoas que fazem suas lições de casa antes de abordar o cliente. As pessoas tímidas tendem a ser observadoras. Em vendas, nós precisamos de pessoas observadoras para perceber o problema que o cliente não consegue perceber. As pessoas tímidas tendem a ter empatia pelos outros. Em vendas, nós precisamos de pessoas cheias de empatia para conquistar os clientes. As pessoas tímidas precisam se esconder de vez em quando para recarregar as baterias. Em vendas, nós precisamos de pessoas que se escondem de vez em quando para serem mais produtivas. As pessoas tímidas tendem a ser grandes usuários das redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens. Em vendas, nós precisamos de pessoas que sabem usar as novas tecnologias para vender. Em vendas, nós precisamos de pessoas tímidas. Se você se considera tímida, cai para vendas. Aqui você vai se encontrar. O seu cliente não precisa de um folheto da sua empresa. Ele precisa de ajuda para vender para o sabotador. Em todas as vendas, existe uma figura chamada o sabotador. O sabotador é o cidadão que se sente ameaçado com a sua chegada. Ele acha que vai perder o emprego se a sua empresa instalar o seu sistema. Ele vai deixar de ganhar uma bola do outro fornecedor. Ele tem medo de perder influência com a implementação do projeto que você está vendendo. Ou às vezes, ele simplesmente acredita nas paradas que ele acredita e não está a fim de conhecer nenhuma novidade. E você faz parte dessas novidades que ele não faz questão de conhecer. Agora, por mais turrão, roda presa e sabotador que ele seja, ele tem um amigo dentro da empresa ou da família que ele escuta. Para você trazer o sabotador para o seu lado, você precisa da ajuda do amigo dele. A coisa mais comum que existe é vendedor que acha que matou a pau na reunião. A coisa mais comum que existe é vendedor que sai de uma reunião achando que matou a pau porque o cliente não levantou nenhuma objeção sobre a apresentação que o vendedor fez. Se o cliente não levantou nenhuma objeção sobre a apresentação, é porque o vendedor não conseguiu criar empatia durante a apresentação que ele fez. O vendedor ficou o tempo todo preocupado em falar das características do produto ao invés de perguntar sobre os problemas do cliente. O vendedor ficou o tempo todo preocupado em fechar a venda ao invés de deixar o cliente falar. O vendedor não fez a lição de casa sobre os problemas do cliente e acabou fazendo uma apresentação sobre a própria empresa. O vendedor minimizou todos os riscos do investimento que o cliente tem que fazer no projeto com números fabricados pelo marketing, que não tem nada a ver com o cliente que está na sala. O vendedor não demonstrou empatia pelo cliente quando ele disse que precisava de mais tempo para pensar. A apresentação foi um verdadeiro monólogo do vendedor. O vendedor falou 90% do tempo, o cliente falou 10%. O trabalho do vendedor não é promover a empresa. O trabalho do vendedor não é promover a empresa. O trabalho do vendedor é propor negócios para os clientes. O trabalho do vendedor não é falar para o cliente o que está escrito no website da empresa. O trabalho do vendedor não é levar para o cliente o PowerPoint corporativo feito pelo marketing. O vendedor é um cara muito caro para fazer papel de motoboy de luxo. Todo o contato do vendedor com o cliente deve ser personalizado e customizado baseado em uma lição de casa que o vendedor deveria ter feito. Se quando as coisas estão boas você acredita em ajudar os clientes, o que você acha que você deve fazer quando as coisas ficam ruins para os clientes? Não se afaste dos clientes na crise. Mesmo que eles mandem você passear, não se afaste. Continue presente. Não vire as costas para os clientes. Se eles precisam negociar, troque. Troque redução de preços por um contrato mais longo. Troque carência por uma indicação de cliente. Não abandone os seus clientes agora. Quando as coisas melhorarem, será muito mais caro para você conquistar um novo cliente.
Ao concordar com uma pessoa, você tem a chance de mudar a opinião dela. Ingênuos aqueles que acham que suas ideias, opiniões, produtos e serviços serão comprados pelos clientes só porque são incríveis, melhores ou inovadores. Se você realmente quiser ajudar uma pessoa a comprar a sua ideia maravilhosa, primeiro você tem que concordar com o que o seu cliente pensa. Primeiro você tem que ter empatia para a situação, modo de pensar, como de agir, como de viver do seu cliente. Você gostaria que seu pai torcesse para o mesmo partido político que você? Primeiro, você tem que demonstrar para o seu pai que você entende o que ele sente. Você fica maluco da vida quando vê o seu cliente potencial controlar a empresa dele no papel de pão quando poderia controlar toda a empresa usando o fantástico sistema de gestão integrado na nuvem com inteligência artificial? Primeiro, veja valor na maneira que o cliente controla tudo no papel de pão antes de tentar mudar a opinião do cliente para a nuvem. Quando o cliente perceber que você tem empatia pela maneira que ele controla a empresa dele, o cliente vai escutar você. Vendas não é uma profissão. Vendas é um estilo de vida. O estilo de vida de ajudar as pessoas a resolverem problemas que nem elas sabem que têm. Vendas é um estilo de vida, é um jeito de pensar. O mundo pode parar, mas a minha mente não para. A minha mente não entra em quarentena. A minha mente não entra em isolamento. Eu não fecho, eu não paro. Eu nunca paro de ver as coisas com olhos de vendedor. Nunca. Eu estou sempre pensando em fazer negócios com as coisas. Por exemplo, apresentar João para Maria para ver se sai algum casamento. Pegar o queijo e o presunto para ver se rola um misto quente. Escrever um e-mail personalizado para ver se eu ganho dinheiro. Fazer do papel um avião para divertir o meu filho. Assistir um determinado filme com um determinado objetivo. Eu nunca faço algo sem pensar no propósito da coisa. Eu nunca faço algo por acaso. Vendas não é um evento. Vendas é um processo. Então você cria um produto novo, um serviço novo, uma empresa nova, que na sua cabeça são excelentes e que vai salvar o mundo quando chegar no mercado, mas quando você lança, coloca no ar, nada acontece. Meia dúzia de pessoas compram. Você fica frustrado e começa a culpar o mercado por não ser capaz de entender a grande novidade que você criou. Meu amigo, minha amiga, vendas não é um evento, vendas é um processo. Não basta uma festa, não basta um e-mail, não basta um website, não basta um vídeo. Você tem que criar uma série de atividades que levam o cliente a comprar de você. Sem crise, você fala com 100 para fechar com 10. Na crise, você tem que falar com 500 para fechar 10. Na crise, você tem que ligar o modo vendas na crise e não continuar ligado no modo vendas sem crise. Na crise, você tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Dá um jeito de descansar. Na crise, além de vender produtos, você poderia pensar em alugá-los. Na crise, além de vender o seu serviço, você poderia pensar em oferecer um treinamento de como lidar com o seu serviço. Na crise, você poderia criar um produto ou serviço de entrada com um preço baixo para resolver um problema bem específico. Na crise, você poderia se tornar o seu próprio chefe e criar uma segunda, ou terceira, ou quarta fonte de renda. Tudo que você coloca a sua atenção dá resultado. Você já percebeu que tudo que você coloca a sua atenção dá certo? Então por que você não faz tudo o que você tem que fazer com foco total? Tá na hora de escrever o e-mail? Vamos escrever o e-mail. Desliga o celular. Tá na hora de fazer a proposta? Vamos fazer a proposta. Não atenda o telefone. Tá na hora de pensar em cortar as despesas? Vamos cortar as despesas. Não olhe o Instagram enquanto você está olhando a planilha de despesas. Tá na hora de fazer uma apresentação? Faça a apresentação. Não responda os e-mails que você tem que responder. Tudo que você coloca a sua atenção dá resultado. Você sabe disso. Diga não para tudo que tira a sua atenção do assunto que você tem que entregar. Eu não estou falando para você esquecer as outras coisas por 25 dias. Eu estou falando para você deixar as outras coisas de lado por 25 minutos.
Em 25 minutos, você consegue mudar o seu mundo. Foco! Eu tenho 3 filhos e não fiz plano nenhum para isso. Eu tenho 3 filhos. Eu não fiz planos para ter filhos. Eu não fiz uma reserva de dinheiro para comprar fraldas antes dos meus filhos nascerem. Eu não abri uma conta no banco com 5 anos de antecedência para me programar para o que viria pela frente. Os meus filhos simplesmente nasceram. Aconteceu. Os custos aumentaram, as despesas ultrapassaram o teto da casa, o trabalho aumentou, as atividades que surgiram absorveram o tempo que eu tinha para ganhar dinheiro, mas, de alguma maneira, as coisas foram se encaixando e vão se encaixando. A vida segue, a vida sempre segue. A vida é poderosa demais e nada acaba com ela. O que está acontecendo agora é apenas mais um inconveniente que temos que enfrentar para aprender e crescer. Agora é a hora de você perguntar a si mesmo: Zé Mané, caralho, qual é o seu papel nesse mundo? Quando você chegar no topo, não esquece de mandar o elevador para pegar todo mundo. Quando você virar presidente de alguma coisa, não esquece de trabalhar para que todos tenham a mesma oportunidade que você teve. Quando estiver por cima da cocada preta, não esqueça de onde você veio. Quando você aprender sobre alguma coisa que pode beneficiar muitas pessoas, compartilhe. Não guarde para você. Compartilhe. A existência da concorrência tira você da zona de conforto. Não dá para vivermos em um país onde alguns têm muito e muitos têm pouco. Compartilhe. Primeiro, o cliente potencial tem que ser seu fã. Depois ele vira seu cliente. Em todos os meus cursos e palestras, eu encontro alguém que diz: Jordão, eu sou seu fã faz tempo. Agora finalmente eu consegui vir no seu curso. Tem gente que me segue faz mais de 10 anos, é super fã e ainda não me deu nenhum centavo. Tem gente que me segue faz 30 segundos, virou fã da noite para o dia e já comprou o ingresso para o meu curso. Em vendas, hoje em dia você consegue vender 30 milhões de reais em 10 minutos ou em 10 anos, se antes você transformar o seu cliente potencial em fã do seu trabalho. Mesmo as pessoas que se dizem fãs do meu trabalho, mas nunca compraram, dizem que têm amigos que compraram os meus cursos por conta da recomendação que elas fizeram. Quando bate a crise e a recessão, a última coisa que devemos fazer é nos retrair. Deixe os concorrentes fazerem isso. Não faça. Temos que estar presentes e próximos aos clientes potenciais. Mesmo que eles não consigam comprar agora, eles voltarão a comprar logo mais. Enquanto isso, vamos trabalhar para transformar os clientes potenciais em fãs do seu trabalho. Leia um livro 200 vezes ao invés de ler 200 livros uma única vez. Nada me deixa mais irritado do que encontrar uma pessoa que diz: Isso eu já sei, você não tem algo novo para falar para mim? Por que eu deveria falar algo novo para você se você não faz nem o que eu já falei para você fazer? Você quer saber sobre inteligência artificial, mas você não faz nem prospecção de clientes? Você quer saber sobre carros que dirigem sozinhos, mas você não faz nem o follow-up? Você quer saber sobre chatbot, mas você não faz nem o pós-venda? A melhor maneira de ser um grande vendedor é ser um grande ser humano. Se você, como vendedor, for generoso com o seu cliente, você vende mais. Ser generoso não significa que você tem que dar o seu produto de graça. Ser generoso significa oferecer um copo d'água para o cliente que entra na sua loja em um dia de calor. Ser generoso significa compartilhar com o cliente alguma informação importante para ele. Se você, como vendedor, for gentil com o seu cliente, você vende mais. Ser gentil não significa puxar o saco do cliente. Ser gentil significa lembrar o cliente sobre as datas e prazos que são importantes para ele. Ser gentil significa lembrar o cliente sobre o horário de tomar um remédio ou atualizar um sistema. Se você, como vendedor, for criativo com o seu cliente, você vende mais. Ser criativo não significa ter que inventar o novo iPhone.
Ser criativo significa colocar a música que o seu cliente mais gosta como fundo musical de um vídeo corporativo que você gostaria que o cliente prestasse atenção. Ser criativo significa enviar uma pizza para o escritório do cliente quando você fica sabendo que ele vai trabalhar até tarde para cumprir algum prazo importante. Se você, como vendedor, tiver empatia pelo seu cliente, você vende mais. Ter empatia não significa ser simpático. Ter empatia significa entender que o cliente não está a fim de comprar de você hoje porque ele está no final do trimestre e não porque ele é desorganizado. Ter empatia significa entender que o cliente trabalha em uma empresa japonesa cheia das normas que precisa de prazo, preço, instalação e garantia para comprar de você, e não que o cliente é chato por pedir tudo isso. Tá a fim de ser um grande vendedor? Seja um grande ser humano. Gostou do e-book do Jordão? Para conhecer mais sobre as ideias do Jordão, vai aqui. Instagram, @BizRevolution. YouTube, Ricardo Jordão Magalhães. Blog, http://blogdojordão.com. Cursos online, www.bizrevolution.com.br. Palestras virtuais, www.ricardojordão.com. Podcast Tapa na Cara. Todos os textos do e-book são de autoria do Jordão. Todos os direitos estão reservados. Você não pode copiar os textos sem autorização do Jordão. As fotos do Jordão foram feitas pelo Alessandro Couto, fotógrafo. Você encontra o Couto no instagram.com/Couto. Rebeldia vende. Rebele-se comigo. Ricardo Jordão.